Muito bem. Pode saltar o endereço para nós aí. Isso. Atos 28. Deixa eu te falar. Para que nós possamos entender o que está escrito aí em Atos 28, nós precisamos voltar um pouquinho ao 27. Então, tenha um pouquinho de paciência aí, nós vamos ler alguns versículos no capítulo 27 para que você possa entender do 28. Amém? Amém para todo mundo? Então, no capítulo 27, verso 1 e 2 diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Verso 9, vamos adiantar um pouquinho. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte, chamado nordeste, algumas versões diz euroalquilão. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Verso 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante dele e disse: os senhores deveriam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, Senhor, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. 33. Pouco depois de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver, e nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Quantas pessoas? Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam o leme. Então,
alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se, ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência da onda. Os soldados resolveram matar os presos, para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião, querendo poupar a vida de Paulo, os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio, e dessa forma todos chegaram a salvo em terra. Agora vamos para o 28, verso 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Paulo ajuntou um monte de graveto. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos conversar sobre esse assunto. Fala para mim. Você podia falar isso para o seu irmão do lado, ó. Não brinca com cobra não, hein? Querido, esse foi um acontecimento na vida de Paulo, quando ele estava sendo levado para Roma, a fim de comparecer diante do tribunal de César. Mas que crime cometeu esse homem tão grave, para que ele pudesse estar sendo levado diante do tribunal de César? Nada. Do ponto de vista criminoso, nada. Se é que podemos falar crime, o seu crime era pregar o evangelho da esperança, da salvação. Por ter curado pessoas, por ter libertado pessoas das garras do inimigo, como fizera com aquela jovem com espírito de adivinhação lá em Filipos. E por essa razão, então, ele estava sendo conduzido a Roma. Por que Paulo apela para isso? Porque se ele ficasse em Cesareia, ele seria morto. Muitas vezes tentaram matá-lo, e havia uma trama, havia uma emboscada, onde pretendiam matá-lo. E por essa razão, uma vez que ele era também cidadão romano, ele então apela para que ele fosse para César. E aí diz o texto então, que ele mais 276 presos embarcaram no navio em direção a Roma, saindo ali de Cesareia. Você percebeu comigo que o capítulo 27 mostra que a navegação era perigosa, ou seja, havia risco de grandes tempestades, o que realmente aconteceu. Paulo chama o comandante do navio e disse: olha, é melhor a gente não partir, porque o que nos espera não é nada agradável. Mas diz a Bíblia também que o comandante preferiu dar ouvido aos outros do que a Paulo. E então começaram a viagem. E em determinado momento veio um vento forte. A maioria das versões disse um vento forte chamado Euroaquilão. Eram tempestades repentinas fortes que se formavam ali no mar Adriático, o que era muito comum e também muito perigoso, o que acabou arrebentando, despedaçando todo o navio. E diz a Bíblia então, conforme
orientação e revelação do Senhor. Agarrado nos destroços do navio, nos escombros, nas tábuas, todos se salvaram, as 276 pessoas se salvaram, chegaram até uma ilha chamada Malta. Pois bem, o que é que esse episódio pode trazer para mim e para você como lição? Querido, nós podemos extrair muitas lições nesse texto. Primeira delas é que tempestade faz parte da nossa vida. O que eu falei? Faz parte. Estamos sujeitos às tempestades. Ninguém está livre delas. Agora presta atenção. Paulo estava sendo levado preso para responder por um crime que ele não cometeu. Havia sobre ele uma sentença de morte e, para piorar, veio uma terrível tempestade. Sabe quando os problemas parecem vir todos de uma vez? Quando parece que o inferno inteiro se levanta contra nós, tudo dando errado. Querido, lamentavelmente, há uma teologia dizendo que se você é um cristão, você está livre de problema, você não passa por tempestade, você está livre de enfermidade, você não tem problemas financeiros, que agora tudo é bonança, que a sua luta acabou. Querido, não é verdade. Não é verdade. E por favor, se tiver alguém aqui que não tem luta, não tem problema, levante a mão, porque eu preciso passar um dia com você. Tem alguém? As adversidades, querido, fazem parte da nossa vida. A Bíblia diz que nós estamos aqui nessa terra de passagem, nós estamos numa travessia. Travessia essa que começa no berço e vai até a sepultura. E que durante essa travessia nós certamente encontraremos dificuldade, teremos problemas, tempestades virão sobre nós. Pode ser que a minha tempestade, o meu problema não seja o seu, mas a verdade é que todos nós enfrentamos as nossas dificuldades. Mas uma coisa é certa, querida, seja a tempestade de que maneira for, seja ela qual for, Deus é maior. Você pode repetir isso? Deus, mais uma vez para ficar bem bonito. Agora, para eu saber que você acredita nisso, diga: Deus é maior. Mas pastor, parece que está tudo de perna para cima, nada dá certo, mal eu saio de uma situação, vem outra. Querido, calma. Deus está no controle. Aleluia. Ainda que alguém diga para você: olha, não tem jeito, acabou, vai dar tudo errado, eu continuo dizendo: calma, Deus está no controle. Diz o capítulo 27, então, que nós lemos aí, eu li para vocês, que a tempestade era tão forte que eles não comiam e nem dormiam. Você já enfrentou problemas, querido, que tira a sua fome, tira o seu sono? O sono até vem, mas você deita e não consegue dormir. Verso 21 e em diante diz: havendo já muitos que não se comiam. Então Paulo, pondo-se no meio dele, disse: fora na verdade razoável você tivesse me ouvido, não partir de lá, porque a navegação seria incômodo, não teríamos passar tudo que estamos passando. Mas agora eu admoesto para que vocês tenham bom ânimo, porque não se perderá nada a não ser o navio, porque esta noite um anjo de Deus a quem eu sirvo veio falar comigo e disse: Paulo, você vai chegar lá,
você vai chegar à presença de César, não importa de que maneira. E diz o texto que eles foram, e Paulo diz, pode ter bom ânimo, porque eu creio que o Deus a quem eu sirvo, assim o disse, e assim há de acontecer. Ei, querido, se Deus disse uma coisa, vai acontecer. Porque a palavra do Senhor nunca cai por terra. Aleluia, aleluia. Então você, querido, pode ficar tranquilo que você não vai morrer nessa tempestade. Você vai chegar até o fim da viagem. Fala para o seu irmão, você vai chegar. Querido, se Ele diz que vai te dar a vitória virá em nome de Jesus, está garantida. Se Ele diz que vai curar, tenha certeza que a cura virá. Se Ele diz que vai te abençoar, tenha certeza que você será abençoado. Porque as promessas dEle não falham, nunca caiu por terra. Tudo que você precisar para chegar ao porto desejado, Ele vai suprir e vai abençoar você. No verso 22 diz assim, nenhuma vida perecerá, somente o navio. Querido, eu tenho uma coisa chata para te dizer. Nem sempre Deus te preservará dos prejuízos. Nem sempre. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. O Deus que te mantém vivo te dará graça para que você possa recuperar todos os prejuízos que você tiver. E a Bíblia diz que Ele fará muito mais do que você pensa ou imagina. Você toma posse dessa palavra? Aleluia. Nenhuma vida perecerá. Querido, eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre seus filhos, sobre a sua descendência. Aleluia. E em nome de Jesus eu repreendo todo ataque do maligno contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua vida. Aleluia. Aleluia. A segunda coisa que o texto nos dá como lição, que o importante é chegar do outro lado. O que eu falei? Então, verso 42. Então a ideia do soldado era matar todos os presos para que nenhum deles fugisse. Mas o centurião se agradou de Paulo e queria então preservar a vida de Paulo. Disse, não vamos fazer isso. Deixe que cada um se salve como puder. Então diz o texto que uns nadando, outros em tábuas, outros nas coisas do navio, e assim todos chegaram a salvo. Querido, não importa como, você vai chegar do outro lado. Israel, sob o comando de Moisés, atravessa o mar a pés enxutos. O mesmo Israel, sob o comando de Josué, atravessa o Jordão com água nos joelhos. Jonas atravessou o mar no ventre de um peixe. Paulo e seus companheiros agora atravessam o mar nadando. O que importa é que você vai chegar do outro lado. A tempestade não vai te deter. Aleluia. Fala para o seu irmão, você vai chegar do outro lado. Outra coisa que eu aprendo aqui, querido. Mesmo na dificuldade, nós devemos ajudar alguém. Presta atenção, Paulo enfrentando toda a adversidade que você possa imaginar. Diz o texto que quando eles chegam na ilha, Paulo foi catar graveto. Para que Paulo foi catar graveto? Colocar no fogo para pudesse aquecer os demais. É Europa, era inverno, é frio, e eles corriam o risco também de não morrer no naufrágio, mas morrer de frio. Sabe, querido, Deus pode estar levando você a algum lugar, Deus pode estar tirando você da rota para levar você a algum lugar para que você possa ajudar alguém que está precisando. Já aconteceu isso com você? De repente você não sabe por que você foi parar em determinado lugar. Você errou o caminho.
ou então deu um defeito no carro, você precisou ir lá na oficina mecânica, lá para você falar do amor para alguém. Alguma coisa aconteceu, um mal-estar súbito, você vai parar no hospital, porque lá tinha alguém esperando para ouvir uma palavra. Estavam vendo um colega pastor, que aconteceu isso com ele não queria saber de cirurgia nem nada, de repente apareceu lá um cisto, um caroço, precisava tirar, chegou no hospital, e depois de tudo preparado, pronto, esperando, a enfermeira chega e diz, não vai poder operar, o médico não vai vir. Sabe, essa notícia é maravilhosa, né? Isso é uma beleza, você já está tudo certinho, prontinho, não vai poder ser. Nisso tem uma criança chorando, e ele vai do outro lado, a criança muito mal, e ele ora por aquela criança, e aquela criança fica curada. Ele diz, entendi. Querido, às vezes Deus não reclama onde você está fazendo o quê e por que aconteceu, não, querido. Não sei o que eu vim fazer nessa empresa, não era esse tipo de serviço que eu queria fazer outra coisa. Ei, presta atenção, Deus pode ter colocado você lá para que você seja luz, para que você seja missionário naquela empresa. Aleluia. Deixa eu te falar outra coisa desagradável. É que quando a coisa está ruim, pode piorar. Paulo está catando graveto, o que aconteceu? Uma serpente venenosa veio e não só picou, mas diz o texto que ela grudou na mão de Paulo. E ela ali agora grudada na mão de Paulo, injetando veneno nas mãos, no corpo do apóstolo. E é interessante, você vê Paulo reclamar? Paulo dizer, meu Deus do céu, eu já estou escapando lá do apedrejamento, estou escapando da morte, tive um naufrágio, chego aqui agora, um frio danado, vou fazer uma fogueira, ainda vem mais. Você viu Paulo fazer isso, querido? Paulo não reclama de jeito nenhum. Deixa eu falar uma coisa com você. Para de reclamar da situação, deixa Deus agir. Reclama não. Aguarde o milagre de Deus. Diz a palavra que Paulo sacudiu aquela víbora no fogo e não aconteceu nada. Querido, deixa eu falar com você. É na adversidade que Deus vai manifestar a sua bondade, a sua glória e o seu poder sobre a sua vida. Mas pastor, como é que eu vou entender isso? Querido, você não tem que entender, você tem apenas que confiar em Deus, que Deus tudo pode. Diz o texto que Paulo sacudiu a mão e jogou-a no fogo. Ei, se livra dessa serpente. Não brinca com cobra, não. Destrua essa serpente, lugar de serpente é no fogo. Não faça carinho em cobra. Eu ouvi uma história verídica, segundo disseram, que um moço ele criava uma jiboia dentro de casa. Tem gente que tem dessa mania, né? Eu quero um pet. Eu prefiro papagaio, prefiro cachorro, uma jiboia. Mas tem gente que tem doido para tudo. E ela ficava ali mesmo, era da bichinho de estimação. Enroscava, passava por eles, andava, estava no sofá assistindo televisão. Minha mulher deve estar de olho fechado, que ela não gosta nem de ouvir falar em cobra. Estou assistindo televisão, vê uma cobra, ela faz... Já passou, amor? E um dia ele casaram, mas a esposa, né, amava tanto ele que aceitou a cobra lá. Tiveram um filho, e um dia a criança dá um grito, chora lá no berço, e chega lá, a cobra estava em cima da criança, ela ia engolir a criança. Mas chegaram a tempo pela providência de Deus. Aí chamaram o IBAMA, mandou levar a cobra embora, não quiseram mais saber de cobra. Querido, não faça carinho em cobra. Não brinque com cobra. Uma outra história, essa não sei se é verdade.
que um casal também tinha uma cobra. E a mulher observou que ela, quando deitava na cama, de vez em quando olhava, via a cobra deitada também esticada. Não sei. Estou vendendo peixe de acordo com o preço. Que foram perguntar a um especialista, alguém, né, da área. E ele disse assim, olha, ela está medindo para ver a que momento você vai caber na barriga dela. Fala para o seu irmão assim, não faz carinho em cobra não. Fala assim, não brinca com cobra. Essa eu já contei aqui. Que alguém pegou uma cobrinha pequenininha e levou para casa. Achou bonitinha, coloridinha. Né? E a cobra foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E esse moço, então uma vez foi convidado a trabalhar no circo com aquela cobra, porque a cobra rolava, fazia meu negócio, a cobra obedecia a ele, desde pequenininha acostumou. Um belo dia no espetáculo, a cobra enrolou no moço e começaram a sentir ossos quebrando. E ela apertou e matou o cara. Não brinca com cobra. Deus tem livrado você, querido, de tantas tempestades e você está brincando com cobra? Sacode, meu irmão, essa serpente no fogo. Pode ser que alguém esteja falando assim agora, pastor, não estou entendendo nada disso, eu não tenho cobra em casa, não crio cobra, não mexo com cobra, não gosto de cobra. Eu vou ser mais claro, vou clarear um pouco mais a sua memória. E a serpente da pornografia que você está cultivando? A serpente do adultério? A serpente da mentira? A serpente da raiva? A serpente do ódio? A serpente da vingança, da ganância? Sacode essa serpente fora, meu irmão. Deixa o veneno dela ser injetado na sua vida, não. Verso 6 do capítulo 28 diz assim, e eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Deixa eu falar uma coisa para você, ninguém se aproximou para ajudar Paulo. Para ver ali alguma coisa que pudesse fazer, ficaram só de longe observando. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente te olhando de longe, esperando você inchar e cair. Gente que muitas vezes você até ajudou, mas porque venceu e ela não, ela hoje te persegue, te prejudica. Conhece a história do vagalume e da cobra? Conhece, né? A cobra perseguia, queria comer o vagalume de todo jeito, o vagalume fugindo. Um dia ele encurralou ele no canto e agora eu te pego. Ele falou, ok, você pode me pegar, mas eu preciso te fazer umas perguntas. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu te fiz alguma coisa? Não. Por que você quer me comer? Porque o seu brilho me irrita. Conhece alguma coisa assim? Eu não vou com a sua cara, mas por quê? Não vou com a sua cara. Esperavam que Paulo inchasse e morresse. Não inchou nem morreu. Por quê? Por causa do milagre, por causa da providência divina. Querido, Deus guardou Paulo do naufrágio, do veneno da serpente. Deixa eu te falar uma coisa, estão esperando você inchar e morrer, estão esperando você inchar e cair. Não vai cair, não vai inchar, não vai morrer, porque Deus é sobre a sua vida. Aleluia! Se você toma posse dessa palavra, dá um glória a Deus.
Aleluia! Se as pessoas estão esperando isso, estão olhando para você, não vai acontecer, porque Deus é maior. Deus vai manifestar o poder dele na sua vida, e as pessoas vão olhar para você e vai ver que Deus está na sua vida. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor.